Lição hoje é a lição de número 7. 7 é o número de Deus. Lição 7. O tema da nossa lição de hoje? Meu Deus. Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Texto áureo está em Filipenses 4:8. Leiam. 1, 2, 3. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Meu Deus, em que versículo? A verdade prática diz assim: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Glória a Deus. A palavra, a leitura de hoje está em Filipenses 4. Você que está pela internet pode abrir a sua Bíblia. Você que tem a revista, abra a revista, continue aí na revista. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. E leremos também uma segunda parte em 2 aos Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5. Filipenses 4, 8 e 9 diz: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 2 aos Coríntios 10, 3 a 5, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra diária, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento e obediência, todo entendimento à obediência de Cristo. Palavra de Deus. Senhor, ilumina as nossas mentes, traga clareza, traga a bênção sobre nós, que nos dá entendimento, que abre os olhos do nosso entendimento, traga lucidez, traga a palavra que penetra o mais profundo. Oramos pedindo em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Dê glória a Deus, tome assento. Deus abençoe irmã Hermínia Randal desde a Flórida, Fabiana Carvalho. Deus abençoe a todos que estão pela internet, no Facebook, no YouTube. Marli Mendes, Deus abençoe a todos. Meus irmãos, a lição de hoje também, tanto como as outras, é muito importante. Meu Deus do céu, que pena que o diabo tira as pessoas de dias de lições como esta, porque é fundamental para muitos, principalmente as pessoas, entre aspas, mais sensíveis. Temos uma batalha na mente. Se a coisa se resolve aqui, tudo se resolve aqui, ó. Esse cérebro aqui, ele tem que estar bem. Mente sã, a gente aprende cada coisa e parece que nós temos todas as respostas hoje, né?
tão fáceis como nós vimos hoje, né, sobre o sentido, dois sentidos no assamilho, está tudo aí, está tudo fácil. E também temos que tomar muito cuidado, porque a IA está doutrinando muitas pessoas e muitas vezes a resposta que está ali não é a resposta de Deus. É a resposta de uma máquina que pensa, é uma máquina que chega à conclusão, pelas informações que foram colocadas nela, que será daquela forma. E quem colocou essas informações, com qual intenção as colocou? Então, nós temos que nos resolver aqui. Graças a Deus muitas pessoas têm uma mente formada para não ser enganada. Mas não é todo mundo, tem gente que é puro demais, inocente demais, eu estou falando demais ao ponto de prejudicar-se. Nós temos que ser pessoas desconfiadas. Por isso que a Bíblia diz para a gente julgar também. Quando diz não julgueis, é para não condenar pessoas. Mas quando diz assim, não dê pérolas aos porcos. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que julgar o que é pérola, o que é porco e o que eu estou fazendo. Deus nos deu essa capacidade de julgar, desde o jardim. Daquela árvore não. Então vai fazer o julgamento, aquela eu posso, aquela eu não posso, aquela eu não posso, essa aqui eu posso. É julgamento. Nós temos a capacidade, nós temos uma percepção moral dentro de nós, como já vimos nas lições anteriores. Então, dentro dessa percepção moral, dentro desse raciocínio lógico que é colocado em nós, nós temos que tomar decisões acertadas para o nosso bem, para o bem daquilo que está em nossa volta. Aí tem gente que, por exemplo, muitas pessoas recebem 1000 elogios e quando recebe o que é o contrário de elogio? Uma crítica destrutiva. Ela deixa 1000 elogios de lado e pega a crítica destrutiva e traz para si. Isso se resolve aqui, Então, quando a pessoa faz isso, não é porque ela dá razão a um e não dá razão a 1000 primeiro. É porque ela está com problema. Ela não está resolvida. Então, é igual aquela pessoa que quer casar com a Maria, quer casar com o João. E o João não é a pessoa certa. Vai em 10 profetas e 10 profetas de Deus diz que não é de Deus. Aí vai no 11º e diz que é de Deus. O que é que ela faz? Ela crê no 11º profeta. O único que foi de Deus para ela foi aquele, porque falou segundo o que ela quer ouvir. Então o problema não está no profeta primeiro, está nela, que não queria aceitar o contrário daquilo que decidiu. Isso é perigoso em nós. Você está entendendo isso ou não? Então, meus irmãos, por isso que a Bíblia diz em 1:14-15 ali de Tito, que todas as coisas são puras para os puros. E nada é puro para os impuros. Está contaminado. Então, se tem uma coisa que nós temos que fazer, lavar e limpar a mente. Santificar a mente. Purificar a mente. E cuidado com a sujeira que eles estão jogando, porque todo dia tem alguém jogando sujeira na sua cabeça. Todo dia. Vai pela internet, vai pelo professor da faculdade ou da escola, a professora, vai pelo parente, vai para aquela pessoa vingativa que só pensa em vingança, em mágoa, em dores, e aí vai. Um filme que é tão aparentemente bonito, mas que traz uma doutrina terrível contra a sua vida, a minha vida. Então a gente tem que se vigiar, a gente tem que saber o que é que guarda aqui nessa cabeça. Não, todo mundo não está te odiando não, mas nem todo mundo está te amando. Equilibra isso. Agora, porque tem os que te amam, mas tem os que não estão te amando, você tem que odiar pessoas? Não, você é de Deus.
Porque o marido te traiu, você vai trair o marido? Não, você é de Deus. Porque a esposa traiu, você vai trair a esposa? Nunca, você é de Deus. Guarda a mente. Por isso que de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Essa questão coração, alma e mente, muitas vezes pensamentos são palavras que são conectadas, voltadas a tudo que está aqui, ó. Quem decide as coisas não é meu coração, é cabeça. Por isso, cuidado com o que você está lendo, cuidado com quem você está ouvindo, cuidado com aquilo que você está se voltando. Isso aqui agora é o máximo. Eu quero que vocês prestem atenção, os trabalhadores da escola bíblica dominical, por favor. Não é hora de trabalhar agora, é hora da palavra. Que nós temos um lema. Não é hora de cantina, não é hora de fazer isso, é hora de palavra, é hora da palavra, porque a palavra é Deus nos instruindo para uma vida. Eu trouxe aqui algumas anotações sobre a mente dentro da exegese e hermenêutica bíblicas. Está fora da revista. Quiser anotar alguma coisa? Através da exegese, a mente na Bíblia, que frequentemente é traduzida do grego nous, que é N-O-U-S, e no hebraico lev, L-E-V, no transliterado, que também pode significar coração ou centro do ser, porque é ali que se resolve. Então ela é vista como centro do intelecto, do discernimento, da vontade. Está lá, na cabeça. Tudo começa lá. Não existe coração sem cérebro. Não existe sentimento sem cérebro. Por isso que o culto começa no cérebro. A Bíblia diz que o culto tem que ser racional. Amém? Então, Romanos 12:2, que diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha, a mente renovada transforma a minha vida. Então, na exegese, foca esse significado conformar, que é sischematizo, que quer dizer tomar a forma exterior. Renovação, anakainosis, que é uma mudança qualitativa e interior. Isso aqui é que mostra a transformação cristã. Ela acontece na maneira de mudanças aqui, ó. Por isso, metanoia começa aqui, ó. Transformação começa aqui, convicções. Por isso que a fé está aqui, ó. A fé é a certeza. Tudo aqui, ó. Então, se você sujar isso aqui, você suja o seu ser. Se você aceitar alguém te convencer aqui, você estará convencido. Agora, de que você está convencido? Por isso que o diabo age lançando mentira. Você não presta, você não vale nada, você deve tirar a sua vida. Ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém, porque você é isso, você é aquilo, e você vai sendo baleado por essas informações malignas, e daqui um pouco você crê na mentira, e a pessoa vai e tira a vida, crendo na mentira. Porque se ela fizer o mesmo esforço, crendo no poder de Deus e no Salvador e naquele que muda a história, ela terá a história mudada. Irá, Kabenai. Quem tem ouvidos, ouça. Você está com a cabeça aqui ou você está lá no mundo dos seus problemas? Porque aqui é a cura. Prestar atenção na palavra é cura. Porque a palavra é viva. É viva. Assim como
essas coisas são mortas e trazem morte. Entendeu ou não? Você tem que receber palavras vivas, ou palavras de vida eterna, não palavras de morte. Por isso que o poder da vida e da morte está nas palavras. Será que você entende isso? Por isso que Provérbios 4:23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Está o nos ali, a mente de novo. Que jeito que eu renovo? No entendimento. Aqui é a necessidade de uma mudança contínua na esfera do pensamento, da atitude mental. Filipenses 2:5: tende em vós o mesmo sentimento, phronel, do grego, não é? O mesmo sentimento que houve em Cristo. E esse phronel aqui, analisando, é uma disposição moral e uma atitude humilde que houve em Cristo. Ele esvaziou de si mesmo e tomou uma forma, porque ele fez uma atitude nobre. Nós temos que ter a disposição mental para atitudes nobres, e não nobres diante dos reis, nobres diante do Deus que nós servimos. E na hermenêutica, quando você vai analisar tudo isso, por exemplo, Romanos 12:2, na hermenêutica, que é essa aplicação, ensina que o cristão deve se empenhar ativamente em mudar sua forma de pensar, substituindo padrões mundanos por valores bíblicos. Isso não é passivo, mas um esforço humano que envolve estudo e senso crítico com a ajuda de Deus. Eu vou mudar a minha maneira de pensar. E aí, é o uso da razão com humildade. Na hermenêutica, somos lembrados que, embora a razão humana seja limitada para compreender Deus em sua totalidade, né? Isaías 55:9 diz que os caminhos do Senhor são muito mais elevados, ela deve ser usada para estudar e interpretar o que as Escrituras estão dizendo. O conhecimento em si não gera arrogância. A atitude do coração é que determina isso. É a atitude daquilo que se resolve na cabeça. Eu sei que eu estou falando aqui, o diabo está agindo nas mentes, querendo tirar entendimento, querendo tirar sua cabeça daqui e te levar lá para fora, querendo fazer você ficar conversando. Porque se você entender isso, nesta manhã você sai daqui resolvido. Se você entender isso, nesta manhã você sai daqui curado. A sua mente será pura. Por exemplo, eu sei que pessoas estão aqui por exemplos que eu dou, mas eu estou dando exemplos legítimos, ok? Teve uma vez que eu tirei uma pessoa de um grupo, porque a pessoa parou de vir na igreja e abandonou, e eu tirei. Aí os pais acharam ruim e brigaram por causa daquilo. Tirou o filho, mas o filho voltou porque foi tirado. Então a gente não pode ter uma mente contaminada dizendo, não podia fazer isso. Mas nós temos que pensar se Deus está dirigindo nisso. Por exemplo, se hoje você está aqui o divino aqui, nenhum mal vai acontecer contra ele. Mas aí está o divino aqui, ele serve o altar com o maior prazer, com a maior dedicação, com a maior preocupação de fazer o que se tem que fazer para Jesus e para os irmãos. É assim que deve ser. Aí, vamos supor, aí o divino deixa de vir na igreja e daqui um pouco está aí na margaça da vida. Aí o pastor não visita, o pastor não fala nada, o pastor não vai atrás. O que nós vamos pensar? Que esse pastor não tem amor, como um vídeo que postaram aí no grupo de varões. Esse pastor não tem amor, porque o pastor que não visita, esse homem, rapaz, a pessoa tem que lavar a boca para falar de pastor, primeiro.
porque é uma autoridade levantada por Deus, e quem resiste à autoridade resiste a Deus e traz condenação sobre si. Vai falar de pastor, lava a sua boca no sangue de Jesus. Agora vai ajudar o seu pastor, é melhor. Vai orar pelo seu pastor, é melhor. Você não sabe o peso que está nas costas de um pastor, nessa época que ninguém quer saber de fazer as coisas direito. Então, aí, eu não vou visitar o divino, então o pastor não tem amor. Porque foi isso que na parábola do pródigo aconteceu. O pai deixou o filho embora, sabia buscar ele, sabia os caminhos todos, tinha recurso para isso, não saiu do lugar. Mas esperava o filho voltar. É fácil falar dos que deixou 99 e foi em busca de uma. Mas também vamos falar do pródigo. Quando ele foi atrás de uma, porque uma, quando o caso de ovelha, animal, ela se perde mesmo, ela precisa. Agora, quando é o caso do pródigo, ele sabia o caminho de volta para casa. A ovelha não sabia. A ovelha precisa de ir lá e pôr nos ombros. O outro precisa de tomar vergonha na cara e voltar para casa. Então, cuidado com essas coisas. Então, se a pessoa não tiver um pensamento puro, fala, pastor não ama. Mas se o pensamento for puro, olha, vamos orar para Deus dirigir o pastor. Para Deus mostrar para ele o que deve ser feito. Porque o que Deus quer que seja feito é o que cura. É o que restaura. Entendeu ou não? Então, meus irmãos, por isso nós temos que cuidar disso aqui, ó. Controlar pensamentos. A ideia aqui, dentro dessa hermenêutica, é treinar sua mente para ser mais forte do que seus sentimentos. A razão tem que falar mais alto que o sentimento. Por isso que quando eu vou dar instruções a pastores que nos pedem conselho, eu digo, pastor não é pastor com o coração. Pastor deve ser pastor com a razão. Porque se for com o coração, ele vai morrer. Se for com o coração, vai pegar dores de pessoas. Mas se for com a razão, ele vai buscar a direção de Deus para trabalhar aquilo que deve ser trabalhado. Se for com a razão, ele não pega o peso que é de Deus. Com a razão, ele pega o peso que é para si. O peso da responsabilidade de ser pastor, o peso de orar, de jejuar, de fazer o que Deus mostra, então somente o que Deus mostra, porque ele não é pastor livre, ele é copastor do Senhor Deus, que é pastor da igreja. Razão. Tem que pensar nisso. O peso de Deus, que cabe a Deus, é o peso de salvar, de convencer, de fazer a parte de manter a igreja, de guardar a igreja. Isso é com Deus, nós não conseguimos fazer isso quanto seres humanos. Então eu vou orar a Deus, que esse é o meu peso de responsabilidade, para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer, vendo o que está vendo. Alguém entende isso? Por isso, meus irmãos, Provérbios 25, 28 diz assim, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. É o homem que não domina isso aqui, ó. Então, nós temos que olhar para o nosso autogoverno e buscar um discernimento bíblico correto daquilo que eu sou, daquilo que eu devo fazer. Entendido ou não? Está claro isso? Então, irmãos, olhando para a lição, eu quis dar essa introdução porque se faz necessário. Nós temos estudado várias lições maravilhosas que tudo vai levando nesse fluir, não é? Nós estamos crescendo nesse conhecimento de si. Na lição de número 5,
estudamos acerca da alma e vimos junto com o Espírito que essa alma está junto com o Espírito e ela é inseparável dele. Ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos da alma, que são sentimentos, intelecto, onde está o pensamento, e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. E é aqui que nós vamos então entrar na lição sobre esses pensamentos, que é a arena de batalha na vida cristã. Amém? Uma visão introdutória. Nós vamos ler mais nessa lição, porque eu quero seguir aqui. Eu não sou melhor que o autor desta lição, mas se eu fosse fazê-la, eu ia fazer de uma maneira mais prática, porque nós não estamos numa sala de curso teológico, nós estamos numa sala de prática teológica. Então, eu faria diferente, mas eu vou ler para que não haja confusão aqui, nem em quem está olhando para a revista. A experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, antropologia bíblica estuda a origem, a formação, o lugar onde esse homem vai chegar, quem é esse homem. Antropós, é o estudo sobre o homem. Logia é estudo, antropós sobre o homem. Então, no caso do ponto de vista bíblico. Então, essa antropologia bíblica é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. Quer conhecer? Vai lá na origem, ok? O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal e com o Criador. Para todos estes processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Foi para isso que o homem foi feito e com isto que o homem foi feito. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado, Essa noção da moral que vem de Deus, a imagem de Deus que vem para nós. Eva, por sua vez, pensou o que não devia e foi enganada. A serpente falou coisas, ela abraçou o que a serpente disse, ela absorveu para a sua cabeça o que a serpente disse, e ela começou a ver a árvore que Deus disse que não era para tomar do fruto, ela viu como árvore agradável, como árvore boa. Se Deus falou que ali tinha morte, a árvore era boa, e por que agora se tornou boa para Eva? Porque deu ouvidos. A serpente absorveu isso como uma informação boa para ela. Mas aí o contrário, Adão não pensou o que devia e pecou. Peraí, você está me dando fruto de onde? Você comeu, não fez mal, mas não me interessa se não te fez mal. Me interessa que Deus disse não. Você entende isso ou não? É igual uma questão dos judeus, Hoje a gente tem que pensar e que ser convencido pela ciência, ao invés de ser convencido pela fé e pela palavra, Mas os judeus é assim, não coma carne de porco. O judeu, por que você não come carne de porco? Porque Deus falou para não comer. Ah, mas eu descobri que isso, que aquilo, que aquilo outro. Não, mas eu não como não. Não, mas por quê? Porque Deus falou para não comer.
A questão deles é obedecer o que Deus falou e não entender o que Deus falou. Você entendeu isso? Não é porque se tivesse entendido, daria glória a Deus. Quando Deus nos salvou, Ele não nos salvou para entender Deus, Ele nos salvou para obedecer Deus. Eu estou na casa de Deus porque eu devo congregar, e congregando eu sou muito abençoado, graças a Deus. Entendeu? Eu não tenho que discutir aquilo que Deus mandou fazer. Ele sabe por que mandou. E aí vem conceito e origens. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças. Eu quero enfatizar isso. Sentimentos, sons e imagens. Olhe para cá, nós pensamos conforme o que está aqui dentro, o que foi trazido para cá. Nós não pensamos conforme o livro que está escrito lá no livro, a gente pensa conforme o que trouxemos para cá. Então nós temos parâmetros dentro das nossas mentes para julgar as coisas. Por isso que é mais fácil alguém que a mãe sempre ensinou lá do berço, o pai sempre ensinou lá do berço: filho, a gente compra e paga. Enquanto estava formando a personalidade. A gente, quando fala uma coisa, filho, a gente cumpre o que falou. Filho, quando a gente fala que vai, a gente vai, viu? Aí o filho pegou uma coisa errada, preste atenção, mãe e pai. O filho pegou uma coisa errada, não é dele, não é nossa, não está na nossa casa. A mãe pegava na orelha dele e falava: pega lá e vamos lá devolver, e você vai pedir desculpa. Não, mas que vergonha, vergonha foi você pegar isso, vamos lá. Está aqui, ó, meu filho veio devolver. Não, mamãe, pode ficar, eu não sei, para nós não vale nada, mas para mim vale. A gente não pega as coisas que são dos outros, ele vai devolver. Aí essa pessoa que não tem Jesus, quem sabe, vem para Cristo e ouve, e lê a palavra, confirmando aquilo que já está nele. Isso aí é muito mais fácil. Porque tem gente que vem para Jesus e continua enganando os outros. Por exemplo, o meu conceito de ser dizimista, para mim o dízimo, independente das guerras teológicas pró e contra, eu vou ser dizimista. E eu não estou falando como pastor, não, eu sou dizimista, graças a Deus, desde antes de batizar as águas. Eu fui convencido que esse dízimo é de Deus, não é meu. E podem falar o que quiser, eu vou continuar sendo assim. Pergunta lá na sede, nós somos as primeiras, isso não é para glória de homem nenhum, irmão. O homem é um zero, nada sem Deus. Isso é uma coisa normal que tem que ser para todos que querem ser fiéis. É natural, é normal. Não é para sair na internet dizendo isso, aquilo, outro, porque fez isso. Não, isso é obrigação de quem quer ser. Lá na sede, a primeira igreja que dizima os 20% somos nós. E não é porque nós temos ou deixamos de ter, porque nós estamos na batalha aí. Não, nós somos assim desde quando nós viemos para cá, lá, quando não tinha recurso para nada. Para a glória única desse Deus maravilhoso. Por quê? Porque para mim, dízimo é do Senhor. Não é meu. O pastor Francisco, vez ou outra, está falando sobre isso para a glória de Jesus. Então, não é meu, minha mãe me ensinou. Minha mãe, meus irmãos, ela não tinha Jesus, ela era espírita. E ela tinha as falhas dela, os pecados dela, antes de conhecer Jesus. Primeira alma que eu ganhei para Jesus, glória a Deus por isso. Então, minha mãe, mesmo naquela vida que ela vivia, ela ensinava: meu filho, o que não é nosso, não é nosso. Por isso, quando eu compro algo de 30 dias, eu faço questão de pagar com 25, porque minha mãe me ensinou isso. E eu li na palavra que o homem tem que ser um homem de palavra. Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Pronto, fechou o pacote. É mais fácil. Fidelidade é inegociável. Fidelidade diz respeito à honestidade.
Entenderam? Então, os parâmetros, muitas vezes a gente vem para a igreja, para Jesus, com parâmetros distorcidos. O pai não compra, o pai não paga, a mãe não compra, a mãe não paga, a mãe mente, a mãe é uma mentirosa de primeira, o pai é um mentiroso de primeira, e não sei o quê. E aí as pessoas vêm com parâmetros aqui que a gente pode enganar as pessoas. Se Jesus não tiver a liberdade de libertar essa pessoa, ela vai sempre ser capenga. Mas Jesus muda. Se o homem quiser, ele pode ser o homem mais sujo da história, que Jesus lava totalmente e faz dele um homem justo e honesto. Então cuidado com o que está aí, porque tem coisa que está aí que tem que arrancar, tem que substituir. Eu aprendi na igreja que a gente persegue pessoas. Não, você aprendeu na igreja com o diabo, porque a gente não persegue pessoas, a gente ama pessoas, a gente perdoa pessoas. O senhor é do coração mole, se alguém vier e pedir perdão, o senhor perdoa. Que coração mole, irmão? Coração cristão. O filho voltou para a casa do pai, o pai xingou o filho e falou: sai daqui, você não merece mais. Ou ele abraçou o filho, deu um banho no filho, vestiu de roupas novas e deu a ele a honra de voltar a ser filho. Mas o fulano lá pecou, ele não é digno de pregar. Se ele pagou o preço e ele restaurou, ele é digno de pregar mais do que antes ainda. Nós temos que ter coração de perdão. Nós temos que mudar essas coisas, não é vingança. Agora deixa o pastor ser pastor. O pastor tem as suas digitais. Eu sou o pastor Lindomar, aquele outro lá é o pastor Francisco, aquele outro lá é o pastor Ernesto, aquele outro lá é o pastor Rafael. Cada um com a sua digital. Respeite a digital de cada pastor. João Batista é João Batista, João Evangelista é João Evangelista, Pedro é Pedro, Paulo é Paulo e vai. Entendeu ou não? Pare de julgar pessoas e comece a respeitar pessoas. Nós temos que trazer isso. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os. DCM, por favor, Jeremias 17, 5 e 10. Abra sua Bíblia. Cabe a nós, quando o pensamento vem, aprovar ou desaprovar, aceitar ou rejeitar, mas o pensamento vem. E ele vem de quais direções? Depois veremos isso. Ele vem por vários motivos. Alguém falou, então porque falou e eu ouvi, produziu o pensamento. O diabo lançou o pensamento, ele não pode ler meu pensamento, mas pode lançar. O diabo induziu a pensamento, como a serpente induziu a Eva. Eu levantei esse pensamento, porque eu tenho os meus parâmetros, e etc. Então, Jeremias 17:5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui confiar no homem é no sentido de que esse homem vai salvá-lo, porque a gente confia em pessoas. Se nós não podemos confiar em pessoas, nós não podemos andar com pessoas. Você acha que a igreja podia confiar em Pedro? Por favor, responda. Claro que podia, ele era o pastor da igreja. Você acha que a igreja podia confiar? Então não podia ler a carta de Pedro. A segunda carta. Será que a igreja podia confiar em Paulo? Porque se não confiasse, não podia confiar nas cartas de Paulo. Então nós temos que saber em quem confiar. Mas não como salvador, como provedor, como sustentador, como aquele que abre porta, não. Isso é o nosso Deus. Mas para andar juntos, para receber conselhos, para receber direções. Se você não confia em mim como seu pastor, eu te aconselho a procurar outra igreja. E eu estou falando isso com a maior honestidade.
que Deus me deu. Porque você não vai receber as palavras que Deus me usa. Você não vai receber os conselhos que Deus me usa. Então você vai se prejudicar. E ainda vai pesar os cultos. Porque a divisão faz isso. Então é necessário, irmãos, cuidar disso aqui, ó. Versículo 10, diz assim: eu, o Senhor, esquadrio o coração. Está falando aqui sobre entender. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Por isso que Deus não julga o que fez a minha mão, sem primeiro julgar a intenção do que fez a minha mão. Por que fez? Amém? Quantos estão entendendo? Características dos pensamentos. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Por isso, abster-se de toda a aparência do mal é essencial. 1 Tessalonicenses 5:22 diz: foge da aparência do mal. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Vamos para o Salmo 101, 3 a 5. Irmãos, aqui eu não parei para falar muita coisa, porque nós já estamos falando sobre isso. Nós trazemos tanta coisa para a nossa cabeça, que às vezes nos levamos para o psiquiatra. E aí precisa mesmo de um psiquiatra, porque não soube absorver o que é de Deus, não soube obedecer o que é de Deus, continuou trazendo tanta coisa para a cabeça, que aí se perdeu. Essa cabeça aí, ela pode desviar facilmente. Se achar, por exemplo, se achar vítima das situações, das circunstâncias. É sempre bom olhar para trás. Eu estou com 21 vacas magras, mas teve gente que teve uma manada de vaca magra. Olha lá na Etiópia. Olha os pais com suas crianças em inanição, caídas no quintal, sem ter o que comer. Nosso problema é que olha para o que o outro tem e eu não tenho ainda. Por isso que a Bíblia manda a gente ficar contente com o que tem. Contentai-vos com o que tendes. Já viu quando a gente não tem carro e compra o carro a primeira vez? Você já passou por isso? Se você não, ainda vai passar. Em nome de Jesus, com a bênção de Deus. Eu lembro quando eu quando nós tivemos o primeiro Fusca. O Fusca é o carro, na maioria das vezes, o primeiro carro que alguém tem, até na minha época, não sei hoje. Gente, quando eu andei no carro, mas que coisa. Você acha que eu pensei que o carro era um Fusca? Eu pensei que era um carro. É um carro. Tem 4 rodas. Olha, eu estou sentado e andando. Aí daqui um pouco começa a olhar na minha época, nessa época de Fusca, lá da época, pro Opala do outro. Mas o Opala. E a gente esquece de ser grato. A gente não tinha um Fusca.
Agora tem. Será que você entende isso? Eu não tinha uma bicicleta, agora eu tenho. Quando você ganha a primeira bicicleta, meu Deus, eu não tive o privilégio de ganhar dos meus pais, né? Eu tive que comprar. E graças a Deus por isso. Então a primeira bicicleta é minha. Aí daqui um pouco está olhando para a moto e desconsiderando a bicicleta. Essa ganância faz mal. Trabalhe para ter coisas grandes, maiores do que você tem, mas contente com o que você tem. Amém ou não? Salmo 101, versículos 3 a 5, diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Por quê, irmão? Porque isso vem para cá, ó. Os olhos são a candeia do corpo. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Olha a pessoa se guardando aqui. Alguém fez errado? Eu não quero copiar isso. Eu me aborreço, não da pessoa, do procedimento. Porque nada disso vai se me pegar. Eu me guardo. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar, aqui é como o coração de Deus. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Isso aqui é Deus. Purifica, faça-te puro, faça-te limpo. Eu sei porque é inocente demais, você perdoa demais, você não sei o que, perdoa demais não, tem que perdoar todo dia, 70 vezes 7, não é demais não. Tem que purificar o coração, tem que se guardar. Não é ir lá e bancar a pessoa que está errada não, querido, é não se sujar e fazer aquilo que Deus lhe dirige. Deles podem surgir gravíssimos pecados dos pensamentos. Vamos lá, Mateus 15, 19. Muitos pecados como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicências. Mateus 15, 19, pelo menos vamos ler. Olha o que diz. Porque do coração, aqui é essa coisa de cabeça, de mente, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Eles estavam preocupados, só o 19, eles estavam preocupados porque não tinham lavado a mão. Jesus falou: rapaz, tem que preocupar com o que está na sua cabeça. A gente se preocupa com as cerimônias, às vezes os pais se preocupam com os filhos aprender a pegar os talheres da maneira correta. Amém, tudo bem, mas preocupe mais com o que está na cabeça deles, na mente deles, e o celular o dia inteiro roubando o seu filho de Deus, de você e da sociedade correta. É isso que tem que preocupar. E aí vamos para Tiago 1, 13 a 15, que é maravilhoso para entendermos aqui. Tiago 1, 13 a 15. Louvado seja Deus. Abra a Bíblia aí também, por favor. Para a gente ir aprendendo, familiarizando cada vez mais com a palavra. Glória a Deus. Olha o que diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Tem gente que diz assim: ai, Deus permitiu. Permitiu mesmo, mas a culpa é sua. O diabo me tentou e eu caí, então foi por causa do diabo. Não, mas a culpa é sua. Por isso que o diabo não vai ser julgado no meu lugar, eu que vou ser julgado diante de Deus. Não é o diabo, é você, sou eu que seremos julgados. Então por que seremos julgados? Porque nós temos como escolher sim ou não, atender ou não, fazer ou não. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua
seu próprio desejo, sua própria cobiça. É o seu desejo, é você que quer. Então a Eva foi tentada porque ela queria aquele fruto. E aí ela ouve algo que anima ela para o fruto. Irmãos, quantos pés quantas árvores frutíferas deveriam existir no jardim? Inúmeras, vermelhas, verdes que se podiam comer, a cor verde, amarela, tantas cores, preta, marrom, né? Todas as árvores ali, grandes, pequenas, docíssimas, gostos diferentes, maravilhosos. Eu imagino que o jardim, cada fruta que se punha na boca, saía água na boca, porque era tudo perfeito. E aí, por que a Eva vai ter que encarar um frutozinho se tinha 100? É porque a cobiça. E Deus não fez a mulher e o homem amarrados a um propósito santo. Ele fez livres. E aí, tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O que atrai a gente? É o que a gente quer. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Vou perguntar de novo, você quer ser cheio do Espírito Santo? Então a oração vai te atrair se você realmente quer. O jejum vai te atrair se você realmente quer. A leitura da palavra vai te atrair se você realmente quer. Ser fiel a Deus e não envergonhar o nome dEle vai te atrair. Se você realmente quer ser cheio do Espírito Santo. Agora, se a pessoa quer o mal vai atrair. Se a pessoa tá pondo na cabeça que tem que trair, daqui um pouco você vai passar o objeto da traição, seja o que for. Eu quero que o meu patrão entre em falência, eu vou trair meu patrão, vou não sei o quê. O objeto da traição vai aparecer e você vai ser atraído. Porque está lá na cobiça, está lá no desejo. É mais ou menos para você entender, né? Se você entra na internet e procura lá uma geladeira, aí o que vai acontecer? Você vai abrir daqui 1 hora e vai aparecer geladeira. Aí amanhã você abre e está aparecendo geladeira. Sim ou não? Porque a internet ela trabalha isso, né? Ela entende que você está procurando, então ela vai trazer para você. A mente é mais ou menos assim. Se você começa a pensar na coisa que não deve, daqui um pouco você vai ver somente o que não deve. Quer uma prova disso prática? Por exemplo, o Edson quando comprou, vou ter que citar ele, eu não queria não, mas o Edson quando comprou o carro atual dele, mas a irmã Nina, deles, é nosso deles. E aí, sabe o que aconteceu? Ele que não via esses carros assim frequentemente, depois que comprou passou a ver um punhado. Sim ou não? É porque está no coração, é dele. Não é que está no coração como cobiça, mas faz parte dele, então ele vai ver aquilo. Então cuidado com o que você traz para cá, porque a cobiça vai atrair essas coisas. Continuando, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, qual o nome, a pergunta, qual o nome da avó do desejo? Pergunta de desafio bíblico. Qual o nome da avó do desejo? Morte. Porque a cobiça gera o pecado. Certo? E o pecado gera a morte. Então, o filho da cobiça é o quê? Pecado. E o neto da cobiça?
ou a neta da cobiça? A morte. Entenda que o caminho do deslize é um caminho que acaba lá embaixo, lá no final. Então não comece a deslizar. Comece a ir para cima. Comece a ir para cima. Cresça. Para de mornidão espiritual. Levanta. Se encha de Deus. Então, na sinopse 1, os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. Tópico 2. A gestão dos pensamentos. Imperativo ético e espiritual. A epístola dos Filipenses é repleta de referência a sentimentos ou emoções. Não sem razão, tem entre seus epítetos o nome de Epístola da Alegria. Como que Paulo está alegre escrevendo uma carta de 4 capítulos que por 16 vezes aproximadamente ele usa a palavra alegria ou correlatas, e ele está preso. Preso, odiado por aqueles que o prenderam. Por que ele está alegre? Ele tem controle. Eu estou aqui, mas quem está no controle da minha vida é Deus. Então Deus tem um propósito comigo aqui mesmo nesse lugar. Quem está no controle da sua vida é o diabo ou Deus? Isso é verdade? Você não mente, você não vive na prática do pecado, você é de Deus, então o controle da sua vida é de Deus, e o que acontecer é de Deus, e você levanta a sua mente para Deus, e diz: Senhor, o que o Senhor está me ensinando com tudo isso? Mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos, por isso Filipenses 4:8, e falando em Filipenses 4:8, para as minhas anotações, se você quiser fazer aí, vamos entender um pouco mais dentro da explicação desse 4:8 de Filipenses. Primeiro ele diz: tudo o que é verdadeiro, aleté, que vem da verdade, refere-se à verdade em oposição à mentira e falsidade. A verdade com a questão da realidade de Deus. A verdade com relação à sinceridade. Eu sei o que eu estou pensando. Traga a mente para cá. Você entende o que está em jogo, porque a gente sabe. A gente tem conhecimento do bem e do mal. Você sabe onde vai dar isso. A gente ouve essas frases de vez em quando. Você está olhando para onde? Você sabe no que vai dar isso, né? Você está andando com quem? Você sabe onde vai dar isso, né? O que você está desejando? Você sabe onde vai dar isso, né? Porque a gente sabe. Está fazendo os negócios errados? Você sabe onde vai dar isso? A gente sabe. Olha que silêncio. Implica então um compromisso com a realidade e a rejeição de enganos. Não. Muito obrigado. E a gente se sente ofendido quando alguém faz uma proposta para a gente pensando que o nosso caráter é um caráter de lixo. Por favor, sobre isso a gente não fala mais. Mas ele diz que tudo que é verdadeiro e também diz tudo que é respeitável. E isso quer dizer, na palavra semna, quer dizer honesto, tudo que é honesto, tudo que é venerável até. Descreve coisas dignas de honra, nobres e sérias. Sugere uma conduta que inspira respeito e eleva os pensamentos. Tudo que é honesto,
É honesto? Aí o patrão fala assim: aqui para você trabalhar, você tem que fazer isso. Falo, então o senhor pode me mandar embora. Como assim? Eu não sou desonesto. Ah, mas aqui você deixa de ser bobo. A interpretação do senhor pode ser essa, mas a minha é de que eu não quero fazer o que a coisa é que é errada. Tudo que é justo, de caia, que quer dizer relacionado com a justiça, de acordo com os padrões de Deus, agindo corretamente em todas as circunstâncias, cumprindo deveres para com Deus e o próximo, tudo que é justo. Também diz tudo que é puro, agna, significa livre de corrupção, mácula ou impureza moral e espiritual. Por isso que fofoqueiro que lê isso aqui converte. Porque da boca tem que sair o que é justo. E eu tenho que falar o que é justo diante daquele que está medindo as minhas palavras. Porque eu darei conta dessas palavras, até das frívolas. Mateus 12, 36 ali. Então, é a pessoa que está agindo corretamente em todas as circunstâncias, cumprindo deveres para com Deus e o próximo. Pastor, a gente tem que vigiar demais. Amém, tem que vigiar demais. Mas se você se encher do Espírito Santo, estará em você essas coisas. Mas ele diz também, tudo que é amável, prosfilê, que quer dizer, que se refere a coisas que promovem amor, bondade, harmonia, que são agradáveis e dignas de afeição, evitando pensamentos como de vingança, de maldade. Tomara que ele caia, ele vai ver o que ele fez. Ah, aquele homem, ah, aquela mulher, ah, aquele patrão, ah, aquela patroa, ah, aquele não sei o quê. Não, não. Deus, o Senhor está me trabalhando, me ensina, me amadurece, mas o Senhor me ensinou a amar até os meus inimigos. Também, tudo o que é de boa fama, eufema, literalmente bem falado, tudo que é bem falado, envolve ter uma boa reputação, pensar em valores cristãos que levam a um testemunho poderoso, refere-se a coisas que têm boa reputação ou que se fala bem delas. E o apóstolo continua dizendo, se há alguma virtude, arete, que quer dizer, se há uma excelência moral, se há uma bravura nisso de excelência moral, ele diz, e se há algum louvor, epainos, ou seja, se há alguma aprovação com elogio, se há louvor para isso, instruindo os crentes a ocuparem a mente. E ele diz assim, logis este, quer dizer, se isso é bom para você, se isso é o que edifica, se isso é aquilo que glorifica a Deus, traga para você. Coloque em você. Ponha isso como peneira na sua vida. Peneira, a partir disso aqui, irmão, isso aqui é o segredo da vida com Deus, da perseverança com Deus, da boa mente, do bom coração, de dormir em paz, de acordar em paz, de lutar em paz, de viver em paz. Essa é a peneira. Alguém falou alguma coisa para você, passe por essa peneira. Você quer entender Deus? Passe por essa peneira, você vai entender direitinho. E aí vai, essa é a peneira da alma. Então, meus irmãos, é
assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Romanos, capítulo 1, abra aí, 21, 22, é muito importante essa leitura. Romanos 1, 21 e 22. Repetindo, é assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Olha o que diz aqui, preste bastante atenção. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios. Você consegue abrir a boca e responder? Em seus próprios. Olha, tanto que é fácil responder quando a gente quer. O problema, em seus próprios raciocínios, permanece aí no 21, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A pessoa permanece aí, por favor. A pessoa tem conhecimento do que deve ser feito. A pessoa tem conhecimento de Deus. Quantos têm conhecimento de Deus aqui? A pessoa sabe o que tem que ser feito e a maneira que tem que ser feito, mas ela escolhe vingar. Ela escolhe de todo jeito falar mal. Ela escolhe de todo jeito fazer relaxadamente. É o meu jeito, mesmo tendo conhecimento. E age como insensato. E está desprezando o próprio Deus porque não o glorifica. Como que eu glorifico Deus? Fazendo o que você aprendeu que deve ser feito para a glória dele. Fazendo o que você sabe que deve ser feito e da maneira que deve ser feito, porque é para a glória dele. E aí, 22 resume tudo. Inculcando-se por sábios, ou dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque é uma loucura deixar de obedecer aquilo que honestamente sabemos que devemos obedecer. Isso é trair a própria mente. É por isso que quando Martinho Lutero foi interrogado se ele rejeitava todos aqueles escritos, as 95 teses, os livros que ele estava escrevendo, revelando a verdade, porque ele teve um encontro verdadeiro com Deus, ele disse: eu não posso trair a minha própria consciência. Eu não posso trair a minha própria consciência. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa sensata, não vai trair a sua própria consciência. Louvado seja o Rei, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o que está em vamos aqui, acima da técnica, a gestão dos pensamentos. Primeiro, imperativo ético e espiritual. Segundo, acima da técnica. Em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. São estratégias de valor relativo que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É o que está escrito em Colossenses 3:1. Se nós somos salvos, se nós somos de Deus, se estamos em Cristo, nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se você é de Deus, Marcondes, sua solução está a partir de Deus. Se você é de Deus, irmã Lidiane, sua solução está a partir de Deus. Se você é de Deus, Valnei, a solução é a partir de Deus. Por isso, todas as nossas reflexões, pensamentos, intenções de soluções tem que ser a partir daquele que está no trono. Então, pensar além das circunstâncias temporárias ou temporais, através de percepção e de discernimento espiritual, com a mente de Cristo,
nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Irmãos, não é técnica, eu vou ser bem, eu vou ser bem, eu vou ser bem, eu vou ser bem. Não, é trazer convencimento. Você vai ser bem? Você vai andar? Você vai caminhar com Deus? Então, põe só a convicção, não precisa ficar repetindo igual se fosse um mantra. Nós não mexemos com isso. Não é a cientologia, não. É um entendimento lógico da palavra. Em Cristo, eu sou mais que vencedor. Não precisa repetir, só ter certeza. Ou não. Não é técnica, é vida. Eu vou dizer uma frase, não é chavão, é uma verdade. Eu sou de Deus. Você pode dizer isso? Não tem que repetir. Se você é, já é. Você só tem que ficar repetindo coisas que você não conquistou, que você não tem, e de alguma forma tem que... Já viu aquele negócio da matemática? Antigamente, tinha que saber a matemática, não é? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2... Aí vai. Aí quando chega de 4, ai Jesus... 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24. Por que eu sei isso? Porque eu fiquei repetindo. Lá atrás, a tabuada. E de 8? 6 vezes 8, 40. Aqui o 7, irmão. Mas aí a pessoa vai repetindo e vem e fica lá. Você tem a resposta, 7 vezes 56, está lá. Você não precisa de raciocinar, que foi colocado lá. Então, você só precisa repetir aquilo que não sabe. Você sabe que você é de Deus? Então, viva como sendo de Deus. Entendeu ou não? Simplesinho assim. Além de encher nosso coração de esperança que não traz confusão, Romanos 5,5, a visão celestial infinitamente superior nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior. Então, também efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Ansiedade é desconfiança. Eu lamentei pessoas que faltaram hoje, porque elas são, infelizmente, dominadas por pensamentos contrários e não vieram. Dá uma revolta no coração. Aquela revolta santa, viu? Fica tranquilo. Por quê? Porque são pessoas que, se pôr isso aqui na cabeça, não tem ansiedade mais. Filipenses 4,6, por favor. Filipenses 4,6. Filipenses 4,6. Não é um mandamento. Não andeis ansiosos de coisa alguma ou por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Isso cura a ansiedade. Ninguém deu glória, né? Isso cura a ansiedade. Esse é o remédio de Deus, não é do psicólogo, do psiquiatra, do mentor, do coach. Esse é o remédio de Deus. Vai orar. Mas orar com gratidão. Graças, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Tem que dominar a alma e dizer: não aceito isso em nome de Jesus, eu creio em Jesus Cristo. Sai ansiedade, sai da minha alma. Porque tem um Deus que vela por mim, tem um Deus que cuida de mim. Para com isso, vai embora.
mas tem que ser uma guerra. E tem que ir até sentir a paz. Versículo 7 diz alguma coisa a mais. E a paz de Deus, que excede o entendimento que estava ansioso, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Tem que orar até poder levantar. O que é orar até poder levantar? É orar a partir da paz que entra, então você levanta. Estou curado. Se você quer, a cura já aconteceu. Então, o que é uma mágoa, pastor? É a repetição do pensamento magoado. Ele fez isso. Por que a pessoa magoada, ela sabe os detalhes do dia da mágoa? Porque fica repassando a cena. Chegou, aquele cachorro sem latindo, chegou, ficou falando que as palavras, a mãe ainda do lado dele. E aí depois, aquela camisa ridícula, porque tudo passa a ser ridículo. E fica repetindo, pá, 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 e aquilo. Então, cuidado com esses pensamentos, arranque esses pensamentos, traga à memória o que dá esperança. Tadinho da minha sogra, ela não conhece Jesus igual eu conheço. Tadinho do meu sogro, ele não conhece Jesus igual eu conheço. Tadinho do meu marido, de que ele tiver um encontro com Jesus igual eu tive, ele não vai fazer isso. Senhor, muda ele, Senhor, ajuda ele, Senhor. Te dou graças pelo marido que o Senhor me deu, certamente o Senhor me dá a responsabilidade de orar por ele também. Então eu oro pelo meu marido como coluna espiritual dessa casa. Você sabia que a coluna humana tem quantas vértebras? Quem falar 33 vai acertar. A coluna humana tem 33 vértebras. Se fala com você, Jesus viveu 33 anos aqui e nos trouxe a estrutura, a coluna, aleluia, da fé. Então levanta a sua vida, vai orar, Deus vai resolver. E aí não esquece de Jerusalém e Betânia, viu? Esse é o lugar, Jerusalém lugar de trabalhar, Betânia lugar de descansar. Tem que ter descanso, tem que ter Betânia. Descansa a sua alma, descansa a sua mente, com pensamentos, dorma noites bem dormidas, isso faz muito bem para a cabeça. Traga paz quando depender de você, tenha paz quando depender de você, levante-se em nome de Jesus. E por último, irmãos, a batalha da arena dos pensamentos. Resumindo, irmãos, nós temos um adversário que quer que nós não tenhamos esses pensamentos saudáveis, porque o diabo sabe muito mais que muitos crentes, que se nós tivermos isto de 4:8 de Filipenses, nós viveremos bem, apesar das guerras. É por isso que Paulo está dentro de uma prisão em paz. Como pode ser isso? E ele foi preso porque fazia o bem. Ele não estava preso por justa causa. Ele estava preso injustamente, mas tinha paz, tinha alegria e ainda continuou o ministério escrevendo cartas. Cuidado com essa guerra. Vamos pôr Provérbios 23:7 para a gente encerrar, porque o tempo passou, mas eu precisava entrar nesses outros assuntos aqui. Quantos foram edificados aí? Por quê? Como, olha para frente e leia juntamente com todos aqui no monitor, no nosso multimídia. 1, 2, 3, porque até aqui, deixa aí. Como imagina na sua alma, olha o tanto que é importante. O que tem aí na sua cabeça? Olhe para cá. O que tem na sua cabeça? O que você tem? Escute, os seus pensamentos constantes é que estão dirigindo os seus passos constantemente.
Os seus pensamentos constantes é que estão trazendo depósitos para a sua alma. Preste atenção, em nome de Jesus. O que está aí na sua imaginação constante, não é aquilo que vem e vai, aquilo que permanece e está, é o que está dominando seu sentimento, seu coração, sua vida. Por isso, certas coisas que não devem ser como chakras, mantras, palavras de positivismo, mas tem que ser convicções da mente. Certas coisas têm que estar em nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer. O contexto, Paulo fala que ele passou por tantas lutas e venceu todas. Ele não está dizendo que nunca teve luta, nunca teve batalha, porque ele é mais que vencedor, não. Ele disse, eu sou mais que vencedor porque eu tive lutas, e eu venço. Eu sei estar abatido e sei estar levantado. Sei passar fome, sei ter abundância. Posso todas as coisas. Isso tem que estar em você. Sua batalha, seu pai não tem culpa, sua mãe não tem culpa, sua avó não tem culpa, seu avô não tem culpa. Sua batalha é sua. E você é que vence ela. Não, Davi, Samar não vai te ajudar. Nenhum dos seus irmãos vão te ajudar, Davi. Desce no vale, pega a pedra e vai com o gigante, porque eu serei contigo. Não, Davi, não será por fama, não será por ajuda. O exército de Israel vai só assistir e pensando ainda que você vai fracassar. Mas vai, a luta é sua, é você e o gigante, mas eu serei com você. Não, Davi, a culpa não é do seu pai que não foi te ajudar. Não, Davi, a culpa não é dos seus irmãos que viveram falando tanta coisa e desprezando você. Não, eu sou o teu Deus e te levantei para ser campeão. Não, Davi, se Samar vencer por você, ele que vai ser rei de Israel. É você que tem que vencer o gigante. As lutas são suas, as batalhas são suas, e é você que vai vencer elas, porque a vitória é sua, e é você que vai receber a recompensa da vitória. Alguém está entendendo isso? E isso eu estou falando principalmente com relação à salvação eterna. Sim, as batalhas são nossas para nós vencermos, e nós chegaremos lá e moraremos com Ele, porque breve o Senhor estará voltando. René Descartes disse, penso, logo existo. E ele não disse isso porque tinha todas as respostas e ele era inteligente demais, não foi pensando nisso. É porque ele tinha dúvidas de tantas coisas. E ele disse, mas que coisa, que embaraço, que tanto de dúvida. A lógica é, se eu tenho tanta dúvida, é porque eu existo. Eu tenho capacidade de pensar. Eu posso chegar em conclusões melhores. Penso, logo existo. Vamos encerrar aí com o último subtópico 2. Cuidados. O que está escrito aí? Cuidados práticos. Preste bastante atenção. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. O que está escrito? Meu Deus, só isso aqui era mais uma aula. Eu nunca dei, eu nunca prestei. Você pode prestar a partir de hoje então. Você tem Jesus? Irmão, quanto mais traumatizado foi sem Jesus, mais abençoado pode ser com Jesus. Estou escrevendo um livro, vou fazer o lançamento esse ano, se Deus quiser. Deus não dá traumas, Deus dá experiências. Então, o que você está pensando de você? Eu estou lá preocupado com o que você pensa de mim, nesse sentido. Eu estou preocupado com o que Deus sabe de mim,
e onde eu posso chegar tendo esse Deus na minha vida. Então, purificar a mente dos pensamentos maus e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. É o B. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo engano. C. Livrar-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Isso é provado cientificamente. Fuja da internet, vai lá quando você precisa dela. Entendeu? Faça bom uso e não mau uso. D. Focar a mente no que edifica, ou pelo menos naquilo que instrui. E. Construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. E eu acrescentei F. Evitar amizades tóxicas e problemáticas. Sai do meio dessa gente fofoqueira maldita. Sai de conversas malignas, línguas peçonhentas, envenenadas, que falam mal das pessoas e não tem um temor sequer. Cuidemos da nossa vida. Fique sobre os pés e eu quero orar para Deus curar mentes. Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Vocês jovens, adolescentes que não tiveram essa aula, eu gostaria muito que vocês entrassem no YouTube depois e assistissem essa aula. Em nome de Jesus. Gostaria que muitos de nós pudéssemos rever a aula, porque isso aqui pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa vida, pode mudar o nosso profissionalismo, pode mudar nós como estudantes, como professores, como pais, como mães, como esposos, como esposas, como filhos. Ei, Garassamai, põe a mão na sua mente. Fale com Deus, pedindo que o sangue dele venha sobre a sua mente. Que ele entre com poder na sua mente, na minha, e tire os parâmetros de destruições, de vinganças, de tantas heranças malditas. Que o Senhor faça um milagre na minha mente. Que Ele tire lembranças amargosas, doloridas, no sentido das dores e de que elas ainda provocam males em você. Que Ele as deixe curadas. E que Ele crie e gere em nós, em você, o poder de não se conformar com este século. E renovar a sua mente. E experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Senhor, olha para essas mãos, põe unção, no nome de Jesus, todo e qualquer embaraço nos pensamentos, nas mentes, eu ordeno, qualquer anomalia no cérebro, a parte física, falta de neurônios, problemas na sintaxe, onde for, haja saúde na mente, tanto física, quanto a psicologia, a parte psicológica, mental, de raciocínio, de memória, de lembrança, a mente espiritual, sejam curados. Haja paz, haja cura, haja um novo tempo, uma nova pessoa renovada. E eu ministro, Pai, a mente de Cristo, conforme a Tua palavra nos diz, 1 Coríntios 2, 14 e 15, por ali.
que nós tenhamos a mente de Cristo, pensemos como Cristo, vivamos Ele vivendo em nós. Haja paz, receba o milagre, receba o milagre, creia, receba o milagre, receba em nome de Jesus. Haja paz, seja livre da ansiedade, seja livre da síndrome do pânico, seja livre das síndromes diversas, seja livre do burnout, seja livre do mal. Ser restaurado. Levante as duas mãos, receba refrigério, receba, você que está pela internet, receba paz, receba um novo tempo para a sua vida, receba novas direções e o domínio do Espírito Santo e da palavra, em nome de Jesus. E confirma isso aplaudindo o Senhor e dando glória a Deus de quem está livre. Dê outro glória, dê outro glória e dê outro glória, e diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.